Você notou em um vídeo anterior sobre o Evangelho de Marcos, na nossa caminhada por ele, que eu usei uma expressão que não foi adequada, que não refletia exatamente aquilo que estava acontecendo no texto? Você se lembra disso? Nós estamos no seguinte texto no Evangelho de Marcos. A hora já ia muito adiantada, quando os discípulos se aproximaram e disseram: Ermo é este lugar, e a hora já vai avançada. Manda-os embora, para irem aos campos e aldeias e comprar de comer. Porém, Jesus, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles dizem-lhe: Saímos para comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Mas Jesus lhes diz: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se informarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. E sentaram-se por grupos de 100 e 50. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, e dava-os aos seus discípulos, para que eles os repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram todos e ficaram saciados. E recolheram 12 cestos com os pedaços de pão e os restos de peixe. E os que tinham comido daqueles pães eram 5.000 homens. Não sei se você assistiu a essa meditação anterior. Eu disse nela que Marcos usou aqui, neste texto, o que, na linguagem de hoje, nós chamamos de masculino genérico. Aquela história de que quando nós temos pessoas de gêneros diferentes em um mesmo local, nós englobamos a todas as pessoas usando o pronome masculino. Então, se nós temos uma multidão de pessoas, nós dizemos bom dia a todos e estamos supondo que as pessoas de gênero que não são masculino estejam sendo cumprimentadas. Este é o masculino genérico, o que é uma falsidade. E eu falei errado. Marcos não usa um masculino genérico. O Evangelho de Marcos, na verdade, não se sabe exatamente quem o escreveu, mas ele parece ter sido escrito para pessoas com mente romana. É interessante que dos 4 evangelhos, Marcos é o que mais tem palavras literalmente tiradas do latim, que era a língua do império que tomava conta da Palestina naquela época. E, para as pessoas romanas, mulheres e crianças simplesmente não existiam. Elas não contavam. Eram objetos móveis ou imóveis que poderiam ser comprados, vendidos, doados, jogados fora, como ao bel prazer do dono da casa. Para o mundo romano, mulheres e crianças não contavam. Para o mundo judaico da época, a coisa não era tão drástica assim. Ainda que muitos rabinos faziam uma oração que diziam: obrigado porque eu não nasci mulher. Quando quem escreveu o Evangelho de Marcos diz que 5.000 homens foram alimentados, e nas narrativas paralelas dizem que havia mulheres e crianças, fica claro que Marcos, ou quem escreveu o Evangelho de Marcos, tinha uma opção, ou pelo menos foi levado pelo ambiente em que vivia a simplesmente desconsiderar a existência de outras pessoas que não fosse do gênero masculino. O que eu quero refletir com você é que nós estamos em um evangelho, nas boas novas de Jesus, que vieram para transformar a vida de todas as pessoas em todos os lugares e em todas as épocas dali por diante. E essa mensagem nos é transmitida por uma pessoa que tem suas limitações. Ela transmite fielmente a mensagem de Jesus, mas deixa-se trair, de certa forma, por aquele machismo introjetado, por aquela desvalorização de outros gêneros que não seja o masculino. Imagine se alguém lendo o Evangelho de Marcos nesse trecho chegasse à conclusão de que
Pessoas que não sejam do gênero masculino não são importantes, porque elas não são nomeadas, porque elas não são faladas neste momento. Seria um absurdo, não é? Portanto, quando nós vamos compreender, ler os evangelhos, os escritos de Paulo, qualquer dos livros da Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado com o contexto em que aquele texto foi escrito e quais foram as limitações que as pessoas que escreveram cada texto tinham em si mesmas e na sua época. Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho melhor este pequeno detalhe. Que Deus nos abençoe.